a gente puxa um pouco para essa questão da saúde mental, porque trabalhar a escala, veja, são 44 horas que tá na lei. Não quer dizer que necessariamente você tem que trabalhar 6 dias e folgar É que a lei pede para não ultrapassar 44 horas isso. semanais. Exato. Mas vamos lá. Então, digamos que a pessoa tá na escala 6x1. É puxado, porque você tem vida pessoal também. E aí, eu quero entender quais são os direitos trabalhistas de um funcionário que sofre de burnout. E aí a gente já pensa, burnout é aquele lance da pessoa trabalha, que chega a um esgotamento. Tem leis trabalhistas que falam a respeito disso, aí eu quero aproveitar para perguntar a respeito dessa parte de direito e que você pudesse, Marjorie, adentrar sobre saúde mental e o que trabalhar tanto leva aos trabalhadores. Assim, Lu, a gente tem escutado falar muito nesses dias, não é, sobre essa escala 6x1, e ela é muito comum em algumas áreas. Você mesmo começou aqui o podcast, o ExildaCast, informando que você não conhece tantas pessoas que trabalham nesse formato, não é? Mas eu queria trazer aqui para essa nossa conversa que, por exemplo, a área da saúde trabalha muito nesse formato, a área da segurança trabalha nesse formato, muitas indústrias também trabalham nesse formato. Né? Então, ela acaba sendo um formato muito comum. Não são todas as empresas, né? Mas a grande maioria, sim. Então, o próprio comércio, a gente está falando de shopping, que é de domingo a domingo e por aí vai. Se eu não me engano, quando eu era mais novinha, assim, na minha infância, era sábado e domingo, era meio que folga. Eu lembro que começou a abrir shopping aos sábados. Eu vou te contar não segredo. tinha um negócio desse, né? Eu comecei a trabalhar com carteira assinada, CLT, aos 16 anos. E foi bem no período, meu primeiro emprego foi num shopping aqui da cidade. Foi bem quando os shoppings começaram a abrir aos domingos. Isso, eu lembro então, disso. Então, sábado já era comum, que a gente sempre ia com a turminha, né, do colégio. Enfim, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi bem... Eu não vou dizer qual foi o ano, mais ou menos, mas enfim, foi bem nesse primeiro... Nesse primeiro momento. Quando houve essa mudança, né? Exato. E muito se falou, né? Só que esse formato, por exemplo, de 6x1, como eu falei, ele roda em vários segmentos. Porém, é algo que chama a atenção para a saúde mental. Por quê? Quando eu estou falando aqui do formato 5x2, onde a pessoa trabalha 5 dias e folga 2, que é o que a lei pede para não ultrapassar 44 horas semanais, teoricamente ele trabalha 5 horas e terá 48 horas para descansar. E descansar aqui eu falo lazer, que seja viajar, estar com a família, ler um livro, fazer o que ele quiser. Lazer, fazer nada, coçar. Entenda-se, dormir, entenda-se o que ele quiser fazer. Né? Só que nessa jornada 6x1 é preocupante, por quê? Ele tem que descansar a mente, descansar o corpo, não é? Tem que ter relação social, porque isso também é lazer, também faz parte, não é? da vida social dele e que é importante para ele poder esquecer um pouco e virar a chave. Eu vou aproveitar aquilo, já que você falou o termo burnout, vou explicar só um pouquinho, claro, não sei se todas as pessoas já ouviram falar ou se conhecem, o que é exatamente o burnout, tá? O burnout é o esgotamento crônico, realmente, do trabalho, do trabalhador em relação à função que ele exerce no seu trabalho. E eu quero deixar claro aqui, Lu, porque já faz, desde 2022, janeiro de 2022, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu o burnout como uma síndrome, ou seja, como uma doença, que incluiu na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, 11, que é a versão mais recente. O Brasil ainda está com a versão 10, mas já existe mundialmente a 11, está chegando aqui também. Classificou como doença laboral, ou seja, doença do trabalho. Do trabalho. Por que eu estou dizendo isso, tá, gente? Eu peço um pouco de atenção, porque eu tenho lido artigos, tenho lido muito material de pessoas que não têm propriedade sobre o assunto. Então falam sobre burnout de estudo, matrimonial. Gente, burnout está diretamente ligado à saúde do trabalhador, ou seja, está ligado ao trabalho, o adoecimento no trabalho ou por meio dele, tá? Então, burnout infantil, burnout, não existe. Burnout é a única exclusivamente ao trabalho. Fala esgotamento, mas esgotado, exausto, não é? Mas burnout é exclusivo, já quero começar tirando esse mito. Aí, que burnout é exclusivo ao trabalho, tá, gente? E com esse reconhecimento da síndrome em janeiro de 2022, não é? As empresas, os olhares realmente começaram a ser diferenciados para a saúde mental do trabalhador. Né? Que aí já veio assédio no ano passado e por aí vai. Não vou nem entrar tanto nesse assunto, porque aí já é tema para um outro podcast, tá? Mas assim, com esse reconhecimento,
né, do burnout, que, como eu falei, é um estresse crônico. Porque o que é o estresse em si? Vamos deixar claro também o que é o estresse, que é você que está nos acompanhando, não sei até que ponto você tem algumas informações, ou você tem informações fake, ou de alguém que não tem propriedade no assunto, né? O que é o estresse? O estresse é a produção do cortisol, né, e da adrenalina num limite que a gente tem normal dia a dia, que é muito comum, tá? A gente está estressado, nosso organismo produz ali o hormônio do estresse, que é o cortisol, a adrenalina. Na realidade, pode até dizer a dopamina. Acho que seria até mais correto da gente falar. Só que o que é que acontece, Lu? É normal a gente ter isso numa situação normal de dia a dia. Ah, aconteceu uma situação inesperada. Porque o estresse é exatamente isso. Você identificar que você não vai conseguir dar conta de algo, o desafio é maior do que a sua competência. Então, não estou preparada. Eu não vou passar ali no meu teste de habilitação ali para dirigir, para ter minha carteira, né, de habilitação, porque eu não estudei para a prova. Ou aqui, não vou fazer essa prova, eu vou faltar. Não façam isso aqui na Exuda, tá? Vou faltar porque eu não estudei o suficiente. Então, é sempre aquela sensação de que você não vai conseguir atingir o objetivo. Ou, muitas vezes, uma situação que está fora do script, fora do seu roteiro. Então, a gente fica estressado quando a gente olha aquela situação e, geralmente, acha que não vai conseguir dar conta, não vai conseguir resolver. Natural, que todo mundo comum. sente medo, aí junta e fica estressado. E aí vem a produção exatamente do cortisol e da dopamina, tá? Que tem, na realidade, a adrenalina também, mas pode ser adrenalina ou dopamina, que são os dois que a gente acaba produzindo. Mas dopamina não é do prazer? Mas é aquela história, a gente quando fica em alerta, de certa forma, você já percebeu que tem pessoas que gostam de correr perigo? Sim, que nem do também... surf, você tá ali no surf de olho na onda que tá vindo, ele te deixa num alerta, a dopamina vai lá pro pico. Exatamente, então é exatamente isso. Por quê? Porque a gente tem estresse, tem medo, a gente fica em alerta, entende? Então, o que acontece? São produzidos esses hormônios de uma forma, digamos assim, normal. Porém, quando a gente começa a ficar com fadiga, quando a gente começa a ficar com esse estresse por um período mais longo, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a não se concentrar mais. Por que a gente toma tanto cuidado com as 3 áreas mais adoecidas pelo burnout, que seria saúde, segurança e educação? Um médico trabalha longas horas e plantão, de plantão, né? Cirurgia, emenda uma cirurgia na outra cirurgia, começa a atender vários pacientes. Ele precisa, por exemplo, no bloco cirúrgico. Eu trabalho fazendo cirurgias, hoje eu tenho 5 pacientes. E é uma tensão milimétrica. Concentração. Então, assim, esse estresse faz com que ele fique irritado, com que ele perca a concentração. Acaba resultando no trabalho dele. Isso vale para o médico, isso vale para o professor, isso vale para toda e qualquer especialidade. Então, o estresse, quando ele é por um longo período, já fica um alerta, porque não é aquele estresse saudável de você ficar sobre aviso, de ficar naquele alerta, entende? Então, o burnout é exatamente isso. É uma exaustão, uma condição que você fica ali completamente no estresse crônico, que é aquele cansaço, que não é aquele de fim de semana que a gente vai dormir, volta renovado na segunda. Vou tirar umas férias. A gente tira férias e o cansaço não passa. A gente escuta muito burnout na área médica, né? Muito. Como eu falei, as 3 áreas mais adoecidas é saúde, que os enfermeiros também, eles ficam ali, eles sofrem, pegam um plantão, a questão do... Como o professor falou, pega um plantão aqui, outro ali. Toda a parte emocional. Virando. Exatamente. Então, a gente precisa descansar. Policial da área de segurança, né? O próprio risco que ele está trabalhando ali, iminente, né, de acontecer alguma coisa, ele está em alerta. Então, ele já vive em alerta. Então, tem algumas áreas que realmente são mais propensas ao adoecimento. Né? E aí você ainda bota uma escala de 6/1. Concorda? Então, assim, o burnout realmente é para além do estresse normal. Só concluindo, é aquele estresse que você tem férias e você já volta cansado. E o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que o burnout, ele é limitante. Sabe aquela sensação que não é só algo que sua mente está cansada, o seu corpo sente. Ele realmente te limita a executar determinadas atividades. Então, assim, o meu alerta é nos primeiros sinais, procurem ajuda, tá? Porque é algo que a gente consegue administrar. E o burnout não tem cura. A gente consegue administrar. Então, por isso, um cuidado muito grande com essa atenção do burnout. E ela acaba sendo desencadeada por vários fatores. O próprio estresse do dia a dia, longas horas de trabalho. Existe uma quantidade ideal de trabalho para psicologia? Na realidade, a gente não diria que existe uma quantidade, digamos assim, de segurança. Você não vai adoecer. Porque isso é muito subjetivo. Sim. O que me estressa pode não estressar o professor, o que não lhe estressa. Não é? O que para mim é uma coisa estressante, para você pode ser um prazer, um desafio. E tá tudo bem. Mas assim, olha, esse formato de 5/2... a gente aprende a administrar melhor. 6/1, a própria psicologia já fica assim um alerta. Por quê? Porque será que em 24 horas você vai conseguir descansar
realmente, para estar pronto para a sua jornada de trabalho, para suas 12, 24 horas de jornada Porque de também tem trabalho o tempo de despilhar, né? Que eu costumo dizer. Você tá aqui, você saiu do trabalho, você foi para casa, mas para se desconectar não é tão simples assim. Quando a gente